Meu nome é Kátia, quem não me conhece, eu sou editora da revista Safra, Conexão Safra, site agro, a gente fala de agro o tempo todo. E a gente tem, assim, a sorte de conviver e de conhecer gente muito bacana, como a Ana Venturim, que se tornou uma amiga, né, uma amiga de vida. Esse palco aqui, ele significa muito pra gente, né? A Exposul Rural, não me lembro se foi 2017, 2018, mas ela começou com uma proposta de trazer o agro para a cidade, né? Então, eu tenho o prazer de convidar a Ana Venturim, que é uma empreendedora de venda nova do imigrante. É ela que hoje está, junto com a família Venturim, com uma série de empreendimentos, ela pode falar. Um em especial em Vitória, que é a Make a Coffee, uma cafeteria, um projeto junto com o Cicobi, onde ela acolhe tanto o pessoal de Vitória, mas é um lugar que a gente se sente muito à vontade, porque nós do interior, quando vamos trabalhar lá, às vezes a gente não tem um ponto de apoio, né? E a Make a Coffee, ela virou um ponto de apoio de quem é do interior e de quem é de Vitória, né? Então, eu convido a Ana agora a comandar aqui a aula show. É o primeiro evento da Exposul Rural 2023. Então, Ana, que prazer. A Exposul apresentou ao mundo uma grande apresentadora também. Você não fazia isso antes, né? Não, na verdade nem faço, né? Faz e muito bem. Você faz toda a diferença para a Exposul, Kátia. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus auxiliares. A ideia nossa aqui hoje era fazer uma brincadeira com as massas, porque eu tenho uma história com massas saborizadas que no decorrer eu pretendo contar para vocês. Mas nós vamos começar com os nossos auxiliares. A Kátia perguntou o que é isso. Isso aqui é trigo, ovo e açafrão. Isso aqui é trigo, ovo e farinha de espinafre. Isso aqui é trigo, ovo e farinha de beterraba. Trouxe para vocês a receita do macarrão. Macarrão se faz 100 gramas de farinha de trigo com 50 gramas de hidratação, que é praticamente o tamanho de um ovo. Tem ovo com um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a receita básica de macarrão que nossos pais, que minha mãe e minha avó faziam e que eu tive a sorte de continuar fazendo. E a ideia hoje era que a gente começasse do zero aqui. Aí nós íamos colocar trigo aqui na mesa, sujar as mãos e tudo mais. Mas a gente está no início de feira e nem tudo acontece exatamente como a gente planeja nos primeiros momentos. Então, eu trouxe essas massas já iniciadas de casa, para que a gente tivesse, então, essa oportunidade. Nós já estamos, então, na segunda etapa. A primeira etapa seria misturar o trigo e o ovo, tá bem, pessoal? E aí, então, nós já podemos começar com os meus auxiliares, já podem dar uma mexida nessa massa, já higienizaram a mão, então, dá uma organizadinha para ela ficar mais lisinha, viu? E depois nós vamos passar para o trabalho no rolo, então. Como eu falei que os ovos têm diferentes tamanhos, tem a de beterraba, aparentemente nós vamos ter que acrescentar um pouquinho de trigo. Isso pode acontecer por causa das diferenças de tamanhos dos ovos, viu? Acho que nós já podemos. E aí a instrução é muito simples. Nós vamos trabalhar com o rolo, né, na posição que vocês quiserem. Não tem uma posição melhor para o rolo, mas minha mãe fazia de forma que ela ficasse redonda. Então, para ela ficar redonda, a gente trabalha um pouco assim, aí vira a massa assim e vai girando a massa para que ela fique redonda. Se vocês preferirem fazer de uma forma retangular, também é possível fazer. E essa é a forma simples com que minhas avós faziam a massa. Hoje, eu faço massa, nós servimos as nossas massas em Vitória, na cafeteria Make a Coffee, como a Kátia falou, e também fazemos massa no Venturim, mas aí já usamos cilindro, já usamos uma tecnologia para render, porque imagina quantas pessoas a gente precisaria para produzir massa se fosse toda feita à mão. Bem, então vou me apresentar. Eu me chamo Ana Venturim, de família, Porto do meu casamento, sou Ana Venturim Porto. Meu bisavô veio para a Venda Nova do Imigrante em 1893. Então, meu bisavô foi o primeiro imigrante que chegou em Venda Nova do Imigrante, já com meu avô pequeno. Meus pais nasceram em Venda Nova do Imigrante, eu
E meus irmãos, nós somos uma família de 9 irmãos, nascemos em Venda Nova e lá permanecemos. Hoje a gente tem a fábrica de massa, a fábrica de biscoitos no Posto Venturim, que também é da nossa família, numa localidade chamada São João de Viçosa, que é depois de Venda Nova, no sentido Belo Horizonte. A gente vinha com o posto de gasolina pensando no diferencial para uma parada de beira de estrada e a gente não sabia exatamente o que fazer de diferente para chamar a atenção das pessoas para pararem num posto de gasolina, porque o nosso normal num posto de gasolina é chegar, ir no banheiro, comprar uma água, um salgado, às vezes almoçar e partir. E aí, num festival gastronômico que teve em Venda Nova, produzido pelo Sebrae, nós fomos convidados, devido à nossa origem italiana, a fazer massas coloridas. E aí nós fizemos esses 3 sabores e daí seguimos inventando moda, porque a partir daí fizemos massa de muitos sabores, entre elas algumas que a gente tem aqui hoje, que é alho poró, pimenta, com trigo. Além dessas a gente tem limão siciliano, vinho, chocolate, café, tomate seco, não vou lembrar todas. Manjericão também a gente tem, e algumas versões também sem trigo, como essa. Essa é grão de bico e ovo apenas, não leva trigo na composição. Pode conter glúten porque é feita no mesmo ambiente, mas não contém trigo na formulação. Essas massas, muitos desses sabores inéditos no mundo, mesmo na Itália, mesmo em países com mais tradição de massas, nos deram muita visibilidade, e muita visibilidade ao nosso negócio. Ao ponto de hoje eu estar aqui junto com vocês. Se a gente tivesse ficado só como um dono de um posto, de uma parada de estrada, talvez eu não tivesse essa oportunidade. Que sempre esse convite de estar mostrando o nosso trabalho é uma honra muito grande. Eu venho na estrada para cá agradecendo a Deus e volto agradecendo a oportunidade. Bem, a partir das massas, nós podemos ainda trabalhar bastante aí, viu, meninas? Por que tem que afinar muito a massa? A tradição da família é cortar com a faca depois, não é passar em cilindro, nada disso. Então, se a gente deixar ela muito grossa, na hora de cozinhar, essa massa, ela dobra de tamanho. Então, se a gente deixa meio grossa, na hora de comer fica aquele macarrão difícil de comer. Então, nós temos que afinar quase na espessura de uma folha de papel A4, para depois a gente poder cortar e, quando cozinhar, ela dobrar de tamanho e ficar saborosa. Ela fina, nessa espessura que eu estou falando, aproximada, vai levar 2 minutinhos para cozinhar, porque a massa caseira, ela é assim, ela cozinha muito rápido, essa feita no rolo, feita no cilindro, né? Bem, continuando a nossa história, então nós tivemos muita visibilidade. Quando o Estado trouxe a primeira equipe da Ana Maria Braga para o Espírito Santo, a equipe esteve lá, nossas massas foram estrelas no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Tivemos a oportunidade de receber a equipe do Globo Repórter. A equipe da Pequenas Empresas, Grandes Negócios passou nesse nosso projeto. Enfim, todas as televisões e jornais que a gente podia imaginar vieram nos visitar e conhecer o nosso projeto pela diversidade de sabores. E aí nós fomos encorajando a diversificar mais o nosso negócio. Hoje, além das massas, nós temos também uma fábrica de biscoitos que nós colocamos a homenagem à minha mãe, Josefina, e também aqui nós temos 25 receitas. E tudo isso congrega para que a gente tenha, então, um espaço com muitas oportunidades de trabalho bem diversificadas, inclusive, lá em Venda Nova do Imigrante, que talvez seja o nosso maior trabalho social, termos a oportunidade de estarmos juntos com tantas pessoas e que o nosso trabalho se torne uma oportunidade para tantas pessoas, né? Aqui nós estamos precisando de firmar a barriga, firma a barriga e empurra o segredo é fazer a força com a barriga junto com o braço, hein, gente? Sobre Vitória, que a Kátia falou,
Vitória é na Reta da Penha, no térreo da Findes, tem uma agência do Cicobi para negócios. E o meu marido e eu somos gestores desse espaço. São mais de 400 metros quadrados, um espaço para reunião, para eventos. Tem café, tem macarrão e tem boa prosa, porque é o que a Kátia falou. Não só as pessoas de Vitória frequentam lá, como as pessoas do interior também. É um espaço para todo mundo, para pessoas do mundo todo, mas que beneficie os associados ao Cicobi. É um banco diferente, é um banco que nós somos fãs, né, Kátia? E que fazem realmente a diferença. Nós recebemos também em Vitória muita visita de gente que vem para copiar esse modelo que o Cicobi implantou lá. Então, sempre que vocês forem a Vitória, mas eu vou ter que esperar um médico, minha irmã vai de manhã, eu só vou de tarde. Vem e passa o dia lá, nesse espaço, que é um espaço super agradável, elegante, aconchegante, como a Kátia falou. E com os preços justos, né? Porque é um lugar muito gostoso e a gente consegue consumir por um preço justo, né? A Ana estava falando aqui da questão da família, né? De como que essa visibilidade toda que a mídia deu, ela valorizou, né, Ana, o empreendedorismo de Venda Nova e da família Venturim. Na verdade, Venda Nova do Imigrante e a região serrana, toda essa mídia em torno do agroturismo capixaba, ela valorizou muito mais o trabalho de quem era invisível, né? Esse movimento de empreendedorismo na região das montanhas, na região de Venda Nova do Imigrante, ele existe há muitos anos, muitos anos. Então, às vezes, quando chegam as políticas públicas e chega a imprensa valorizando, dando esse brilho ao trabalho desses empreendedores, eles mudam de outro patamar. Né? Então, ela citou o programa da Ana Maria Braga. É uma visão, uma visibilidade para o Brasil todo, para o mundo todo. Né? Então, às vezes, é aquele empurrãozinho que falta, né? Na verdade, não foi um empurrãozinho, não, foi uma... Para o Espírito Santo, aquele programa da Ana Maria Braga foi um divisor de águas, mexeu com o estado todo, foi um tsunami aqui no estado. Talvez quem não estava muito envolvido nem percebeu, mas a gente passou a ser visto de uma outra forma a partir daí. E a partir daí, nós passamos a ficar mais exigentes com o poder público, com políticas. E hoje, segundo o governador Renato Casagrande, a principal política dele nesse governo é o turismo. Às vezes a gente pensa que tem que criar um iPhone para fazer sucesso. E às vezes o iPhone está dentro da casa da gente com uma receita mais simples e mais que tem a ver com sua verdade, com você, com sua origem, né? Bem, nós estamos terminando as etapas do macarrão. A Maria Eduarda... Não, você é? Maria Eduarda. Maria Eduarda mesmo. Já está com a massa dela em ponto de finalização, então nós já passamos um fubá aqui agora e nós vamos passar fubá dos dois lados. Por quê? Se você estivesse fazendo essa massa em casa, agora era a hora de deixá-la um pouco, secar aqui um pouco, para depois a gente enrolar e cortar. Só que a gente não tem todo esse tempo aqui, então a gente vai passar o macarrão, o fubá. Por que fubá e por que não trigo? Porque o trigo a gente comprava e fubá a gente colhia milho. E ele é um pouquinho mais grossinho, também ele ajuda para a massa não grudar, mas... De verdade, era para economizar, porque o trigo, além de comprado, ele era caro. E o fubá a gente colhia milho, moía ali na propriedade mesmo, né? Então, nós vamos para a última etapa do fazer o macarrão, que é cortar. Nós vamos enrolar ele de um lado para o outro aqui, Maria Eduarda, aqui, lá também, de lá para cá e daqui para lá. Já passamos fubá dos dois lados e já vamos para a tábua fazer o corte. Se ficar feio, ficar torto, rasgar um pouco, nada disso tem importância, porque depois na faca a gente resolve tudo isso. Aí vamos colocar aqui em cima. E aqui nós vamos definir se nós queremos massa espaguete, talharim, parpadelle, qual o corte que nós vamos dar para a massa. Eu recomendo que, porque ela não está seca, que a gente não corte muito fininho, senão dá... Aqui, pode usar esse. Senão... ela vai ficar muito quebradiça. Então, eu sugiro que a gente corte ela como se fosse um talharim, tá, Maria Eduarda?
E vamos trabalhar o corte agora. Isso seria o talharim, porque ele vai dobrar de tamanho, então ele vai ficar mais largo e mais grosso na hora que for para a panela cozinhar, tá certo? E aí, dessa forma, a gente finalizou com a Maria Eduarda a primeira receita. Vamos continuar trabalhando aqui com os meninos e em seguida fazemos o corte das outras também, tá bem? E nós estamos esperando ver um local para a gente cozinhar, para depois a gente trazer essa massa para degustação, tá bem? Bem, pessoal, quero muito agradecer os meninos que se disponibilizaram a fazer. Espero que tenham sentido a alegria de transformar trigo e ovo em macarrão, como eu sinto. Dizer para vocês que, se quiserem seguir é um bom projeto de negócio, massas, porque não conheço alguém que não goste, né, de macarrão. E eu estou à disposição. Nosso Instagram, Make a Coffee BR, que é a cafeteria em Vitória. Venda Nova Família Venturim. Eu sou Ana Venturim Porto. E estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer conversa que vocês queiram ter a respeito dos assuntos. Eu sou empreendedora há 36 anos, então tenho ainda um milhão de coisas para aprender, mas tenho disponibilidade para algumas trocas também. Agradecer demais a Exposul pela oportunidade. É uma alegria, uma honra fazer parte da Exposul, uma feira que é preparada com tanta alegria, porque quem faz parte do grupo de WhatsApp sabe a torcida, a energia e a alegria que as pessoas têm, né, Kátia, de estarem envolvidas. É uma feira com potencial enorme de projeção, de visibilidade e de vendas também, porque não, né? Afinal, a gente sai de longe também com o intuito de vender. E agradecer muito a Kátia pelo carinho, dedicação com o meu projeto, né? E estou à disposição, então. Um abraço a todos. Sou animada mesmo. Mas assim, vamos falar de negócio. Duda, o que você achou da experiência? É a tua primeira vez com a mão na massa? Sim, gostei muito. Achei muito interessante, gostei muito. Acho que dá para fazer em casa. Então, Ana, a Duda nunca tinha feito isso. Agora, vamos falar de negócio. O produto massa dá lucro, é um trabalho quase que artesanal. Mas o que se gasta aqui, dá para ter uma renda a partir dele? O que eu posso dizer é que para nós ele foi lucrativo, principalmente na visibilidade que nós ganhamos do nosso negócio, que mudou o nosso jeito, nossa visibilidade lá em Venda Nova, no Família Venturim, Posto Venturim. Mas, em 2013, quando nós começamos a fazer massas saborizadas, Venda Nova pouca gente fazia. Hoje, na região de Venda Nova, Pedra Azul, pelo levantamento, eu não vou garantir que foi do Sebrae, mas eu recebi isso há poucos dias. Tem 40 famílias fazendo massas. E quando foi na época da pandemia, finalzinho da pandemia, por um projeto que eu estava envolvida, eu fui procurar algumas pessoas em Venda Nova que faziam massa, porque só a nossa não daria conta, e ninguém tinha espaço para fazer mais de tanto que era demandado. Então, acho que essa é a resposta para a sua pergunta. Agora, não é nada na vida é da noite para o dia. A Duda vai começar a fazer segunda-feira, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas vão dizer que a outra é melhor.
e ela vai tendo que vencer esses desafios e vai descobrir a massa dela feita com essa receita. Porque o que é mais importante da gente saber de uma coisa simples é que, por mais que pareça que todo mundo faria, e que nós, então, não vamos ganhar dinheiro com isso, tem a essência de cada pessoa fazendo aquele produto. Que a evolução que a Duda vai dar para as massas não é a mesma que o Pedro e o Wesley poderão dar se os três saírem daqui fazendo massa hoje. A Duda talvez descubra que o forte dela é capelete, o Pedro que é ravioli, o Wesley que já é professor, mas ele vai pensar num projeto da aposentadoria dele e vai fazer massas secas. Por que não? Então, a massa ela tem um leque gigantesco de oportunidades. Não tem ninguém que não goste de massa num evento, no dia a dia, num momento especial da vida. Então, é venda certa, mas não é venda amanhã. Já amanhã, a Duda, o Pedro e o Wesley vão estar ricos fazendo massa. É uma construção, como todo negócio. Que bom. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Duda, Pedro, Wesley.